lucro da Lenovo, a maior fabricante de computadores pessoais do mundo, mais do que dobrou no último trimestre reportado. E o motivo tem muito a ver com as duas palavras mais faladas no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, né, até fora dele: inteligência artificial. O comandante da Lenovo no Brasil é o engenheiro formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com mais de 30 anos de setor de tecnologia. Nós vamos conversar no Show Business de hoje com Ricardo Bloch, presidente da Lenovo. Ricardo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, por estar com a gente aqui no Show Business. A Lenovo, como eu falei aqui no início, ela superou as expectativas. Tem até um número aí. A receita foi de 13 bilhões e 800 milhões de dólares em apenas um trimestre. Foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento nas receitas. As pessoas voltaram a comprar computadores pessoais, Ricardo? Bom, Bruno, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, foi um trimestre que se encerrou agora em março, né, que a gente chama do nosso último trimestre fiscal e o primeiro calendário, onde a gente teve um resultado fantástico de crescimento, ano contra ano, já de um terceiro trimestre que vinha com crescimento também, né? E isso muito em função que a gente vê o mercado retomando, né? A gente teve a pandemia, né, onde antes da pandemia a gente tinha um crescimento e, obviamente, com a pandemia foi um crescimento exponencial. Depois disso, o mercado se acomodou um pouco mundialmente, caiu um pouco em 2022, mas a boa notícia é que o mercado em 2023 ficou estável e a gente começa a ver agora uma retomada, né? A gente vai falar um pouco aí do que é o novo PC, Inteligência Artificial, AIPC, e isso está trazendo uma retomada do mercado, talvez a gente chame de um renascimento do que é o PC. Renascimento é a palavra que está sendo usada do PC, do computador pessoal. Olha só, Ricardo, antes de falar da AI, né, das duas palavras mais faladas, palavra de ordem no mundo, né, inteligência artificial. Antes de a gente entrar nisso, a Lenovo já comprou uma parte da IBM, já comprou a área ali de celulares da Motorola. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência qual que é o tamanho da Lenovo. Muito bem. Na realidade, a Lenovo foi fundada em 1984, então a gente está fazendo 40 anos, numa empresa de origem chinesa, né, que começou, como tudo, numa garagem. O nosso CEO é praticamente o fundador, o Yang Yang. Uma empresa familiar. Uma empresa de capital aberto, né, está na Bolsa de Hong Kong, com floating relativamente alto, mas é uma empresa que é muito global, uma empresa que eu já chamo genuinamente globalizada. Apesar de ser uma empresa de origem chinesa, as nossas matrizes são na Carolina do Norte, em Chicago, por causa da Motorola, e obviamente na Europa e na própria China, né? E essa globalização, ela se deu muito em função da aquisição da divisão de computadores pessoais da IBM em 2005. Né? Foi um case na época, uma empresa com origem chinesa adquirindo uma operação grande. Eu trabalhei na IBM por 14 anos, lembro um pouco da época, de adquirir uma operação. E de lá para cá ela se tornou a número 1, a maior fabricante mundial de computadores do mundo hoje. Para cada 4 computadores vendidos no mundo, um é da Lenovo. Um é da Lenovo. Praticamente o nosso market share hoje mundial, na liderança, está em torno de 24%. Tá. Agora você está falando do mundo todo, você está falando de outros países. Agora, qual que é o papel do Brasil no mercado global Lenovo? A Lenovo tem uma importância estratégica. A gente já está aqui praticamente desde a aquisição da IBM em 2005, fabricando localmente desde 2016, com fábrica aqui no estado de São Paulo. Então ela tem uma operação estratégica em termos de faturamento, representa alguma coisa em torno de 2% do faturamento global, aqui só a divisão de PCs, de computadores pessoais, né? E a gente atende muitos clientes nossos que são globais aqui no Brasil. A gente trabalha na parte de varejo, né, pessoa física, onde a gente é líder de mercado aqui pelo 4º ano consecutivo, trabalha muito com vendas para o setor público também e pequenas e médias empresas. Bom, vamos falar então agora num assunto que você domina, Ricardo, e que a sua empresa aí é a palavra de ordem na empresa, né? E na verdade eu vou até citar uma frase
do presidente executivo da Lenovo, né, que diz o seguinte: os próximos computadores pessoais da maioria das pessoas, todos esses computadores aí serão computadores com AI, com inteligência artificial. Você compra e já tem a inteligência artificial. Como é que serão esses computadores já com inteligência artificial, Ricardo? É isso mesmo. O nosso CEO, a gente chama ele de YY, ele diz... YY, que são Yongqing Yang. Então a gente chama ele, abrevia YY, são os dois Y, né? Mais fácil. Mais fácil. E ele fala que ele viveu praticamente os 40 anos dessas 4 décadas da Lenovo, e ele diz que o que nós vamos ver nos próximos 10 anos, a gente não viu nos últimos 40 anos, mesmo com o nascimento do computador pessoal. Isso muito em função do que vai ser a inteligência artificial aplicada para as pessoas no seu dia a dia, né? Você vai trabalhar de uma maneira muito mais natural com esse computador pessoal, na interação com ele, e ele vai ser o teu assistente não pessoal, mas personalizado, eu diria. Inclusive a gente fala que o computador pessoal vai ser mais um computador personalizado do que pessoal, porque ele realmente vai ser a tua cara, ele vai te acompanhar, ele vai aprender com você. E o que vai sendo embarcado, o processamento, a gente vai falar um pouco do processador neural, ele vai ter essa capacidade de te acompanhar, de antecipar as tuas intenções. Eu falo que a gente não vai talvez usar mais aplicativos, mas intenções no computador. Então eu quero programar uma viagem e ele já vai saber como você viaja e ele vai te dar todo o roteiro. Ele já vai dar o roteiro da viagem? Dar o roteiro. Hoje você faz isso no ChatGPT, com o celular, mas nós estamos falando de uma experiência muito mais abrangente. Mais intuitiva, é isso? Ele vai ter a tua base de dados, as viagens que você realizou, como você viajou, quais são os teus gostos. Ele vai pesquisar tudo isso que não está na nuvem pública. Não está na internet, isso aí pertence a você. E ele vai saber. Ele vai saber da tua vida e vai dizer assim, a minha sugestão para você. Eu vi um vídeo outro dia muito interessante, a pessoa acorda, obviamente figurativo, e a pessoa acorda e diz, olha, quebrou a máquina de lavar roupa. Né? O que é melhor, eu mandar ela consertar ela, fazer a manutenção ou comprar uma nova? Você pode ver para mim? E aí o teu assistente pessoal fala assim, eu sei como é que você pensa em comprar, se você paga à vista, a prazo, qual é a marca que você gosta, qual a assistência técnica que você usa. E em poucos minutos ele te dá a resposta. Olha, eu pesquisei o mercado, fiz comparação, fiz uma cotação, usei a cotação passada e acho que no teu caso seria melhor você comprar uma lava-roupa nova. Ele vai ser, então, na verdade, ele vai ser muito mais, ele vai ser um assistente de vida ali, né? Ele vai ser ele vai ser quase a gente. Só que a gente chama de gêmeo digital. Vai ser gêmeo digital. Ótima definição. Vai ser o teu gêmeo digital. Ele é você, mas digital. Ele vai ter a tua inteligência, os teus gostos e vai te... Para tudo isso, você vai ter que se acostumar a fazer as perguntas certas, né? A gente chama isso eu já ouvi falar muito, né? Vai ser a grande profissão do futuro. É ter as perguntas certas, né? As certeiras ali. Então você vai fazer as perguntas certas e também vai entender um pouco, cada vez mais, como você pensa, como você pergunta. Enfim, ele vai estar lá com você. E isso vai cada vez mais demandar mais capacidade de processamento, porque você vai falar também em geração de imagem, criação de vídeos, de fotos. E para isso você precisa ter um computador com essa capacidade. Por isso que a gente diz que na próxima década a gente vai ver uma mudança radical, né? Eu faço uma comparação que foi na década de 90, quando você tinha o feature phone, né? Que você tinha um teclado mecânico e uma tela de LCD de talvez 3 ou 4 linhas. E aí, de repente, você recebe um smartphone, né? Onde você tecla na tela mesmo, todo mundo ficava assim, mas isso aqui não vai funcionar. Eu gosto do meu BlackBerry lá com o teclado. E todo mundo se acostumou, revolucionou como você usa o smartphone hoje. Eu acho que uma comparação, talvez daqui a uns anos a gente esteja sentado aqui, olhando para trás, dizendo como é que eu não imaginei que a coisa ia para esse lado. Né? E ainda falando do seu Big Boss, né? É o seu chefe geral, né? Global. Ele ainda deu números, né? Que até 2027, 60% dos computadores pessoais, eles já vão ter inteligência artificial, né? Eles já vão vir capacitados com hardware, que a gente diz, embarcado para poder processar todas essas tarefas que a gente chama de programas e sistemas operacionais AI. Eu até peguei o número correto. Até o fim do ano, ele estima 10% dos nossos computadores vendidos com AI, mas até 2027 vai para 60%. É isso. A velocidade é muito impressionante, né? A gente vai ver novos lançamentos, obviamente vai ter posicionamentos de preços diferenciados.
Hoje, por coincidência, no dia de hoje, a gente fez o lançamento de 2 novos notebooks com processamento com AI PC, a nova geração que a gente chama. Foram os primeiros a lançar aqui no Brasil, tanto um para computação para pessoa física e para corporativo. Agora, você falou rapidamente sobre aplicativo, né? Você acha que aplicativo vai sumir? E que o computador vai ser realmente o nosso gêmeo? Você vai ter o aplicativo, mas ele vai ser transparente para você. Talvez você não vai mais lá clicar e escolher um programa para fazer uma planilha. Você vai dizer, eu quero fazer uma planilha baseada nesses dados e como fiz, você vai interagir, mas ela vai interagir com o seu software de apresentação, ela vai interagir com o software de texto, ela vai interagir com teus dados. Então isso vai ser uma coisa muito mais natural, a interação vai ser muito mais intuitiva nesse sentido. Agora, tem alguma característica humana que você acha que a inteligência artificial generativa não vai conseguir replicar de forma alguma, Ricardo? Difícil dizer no futuro, mas hoje eu acho que assim, toda essa parte de criatividade, você colocar a tua experiência, o teu sentimento ali, é uma coisa que vai demorar bastante para você poder copiar, né? Espelhar, vamos dizer assim, né? Tem um livro muito interessante do Mustafa Sullivan, que inclusive agora foi para a Microsoft, mas é um empreendedor, que ele fala, o livro chama The Coming Wave, né? A onda que está vindo e como isso vai revolucionar. Mas se você olhar, lendo um pouco, você vê que muito que é a parte sentimental, a parte de emoções, você ainda vai depender do ser humano para... Do ser humano, sem emoção, dúvida, né? Sem dúvida. Agora, eu falei de subida aí no faturamento, né, da Lenovo, mas antes de ser aí é o segundo trimestre consecutivo de crescimento ou o terceiro? Segundo. É o segundo. É o segundo, né? Ano contra ano. Tiveram os trimestres de desaceleração, né? De queda no faturamento. Como é que foi esse período de queda, de desaceleração por demanda de computadores? Que foi algo recente. O dia de hoje vocês estão comemorando aí a subida no lucro. Mas como é que foi? É bom falar também de queda de faturamento. Particularmente, né, a gente associa muito a Lenovo, fabricante de computador, líder mundial e tudo, mas tem uma transformação que a gente já vem em curso há praticamente 6 anos, que é muito em função da transformação digital inteligente, que a gente chamava já na época, e através de serviços. Se você olhar o resultado hoje, praticamente 43% do nosso resultado do trimestre anterior, no último trimestre, não foi de venda de computadores. Foi do quê? Foi de outros produtos. A gente vendeu servidores, smartphones entra nessa conta, serviços que está crescendo praticamente 20% ao ano. E quando eu falo serviços agregados, vai desde uma garantia estendida até um gerenciamento remoto. A gente tem um serviço que a gente chama de Premier Service, onde você tem um engenheiro disponível 24/7 para te atender. Imagina como isso ajudou muito na pandemia. A gente já estava com esse serviço operando no Brasil. As pessoas no escritório sem aquele técnico de TI para te ajudar, e a gente tinha esse serviço online. Então, essa parte cresceu muito. Então, apesar da queda que a gente viu na venda de hardware, por outro lado, a gente começou a compensar muito dessa venda de serviços, software e outros produtos que não PCs, né? Tablets, por exemplo, servidores, como eu comentei, servidores de ponta, né? Que a gente chama Edge Computing também. Agora, é evidente que vocês não viveram a palavra... crise, né? Vocês viveram uma queda aí de faturamento, mercado, coisa de toda a empresa, né? Como é que é lidar com períodos mais difíceis? Eu pergunto isso para você porque você é comandante, CEO, presidente de empresa há algum tempo já. E nós somos assistidos por muita gente que lidera empresas, né? Que tem equipes. Qual que é a sua ideia quando, em momentos assim, que tem que frear ali? A primeira coisa, você tem sempre que estar com a tua estrutura de custos, despesas muito bem azeitada, né? Você tem que conhecer bem aonde, eventualmente, você pode apertar o botão certo para adequar a tua despesa, o teu custo, à receita que está caindo, né? Obviamente, buscar sempre novos negócios, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, cuidado e atenção aos detalhes dos números, né? Eu sempre, na minha carreira, fui muito detalhista com os números, apesar da posição, tem que cuidar de estratégia, tem que olhar isso, tem que olhar novos produtos, mas no dia a dia você não pode deixar de ver os detalhes dos números,
né? Seja no micro detalhe, no macro, mas isso, quando você tem crise, você consegue pilotar, vamos dizer assim, entre aspas, muito melhor, sabendo onde é que estão, de onde vieram os números, como estão, e os indicadores te indicam, logo que você começa a ter uma queda de receita, você já começa a ver onde é que vai precisar de algum ajuste. Então, acho que é detalhes, né? Detalhes nos números, muito baseado em informação. A inteligência artificial, o machine learning te ajuda muito nisso hoje em dia. Você já consegue prever o que vai acontecer com alguma antecedência. Você consegue mesmo? Consegue. A gente implementou, por exemplo, um tempo atrás, a gente implementou um projeto de machine learning onde eu conseguia saber com 2 semanas de antecedência qual ia ser a minha venda na ponta, no varejista. É uma previsão, né? É uma previsão, é preditivo, é machine learning, você tem os dados e você consegue dizer, olha, o dólar subiu, meu concorrente baixou o preço, vai ter feriado, e o modelo, o algoritmo, conseguia te dizer quanto ia ser a tua venda. Então você fala, bom, se eu vou vender menos, eu vou fabricar menos, né? Ou eu vou ter que mexer no preço. Quer dizer, eu ia fazer uma pergunta para você que eu estou imaginando já a resposta. Você tem usado a inteligência artificial para tomada de decisões nos negócios? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Tem usado? Temos, sim. Com muito mais frequência agora? Com muito mais frequência, já vem usando há uns 4 anos. A gente usa na parte de supply chain, na cadeia de suprimentos. Vou te dar um exemplo, a gente tem toda na nossa cadeia na China, que a gente recebe muitos componentes, a gente já vem utilizando, por exemplo, para prever eventos. Por exemplo, teve um bloqueio no canal de Suez por causa de tensões geopolíticas. A gente já sabe qual efeito que isso vai dar na cadeia de suprimentos e como é que a gente tem que mexer. E tem muito impacto, por exemplo? Tem. Questão geopolítica tem. Não, tem, mas você tem as condições climáticas também. Então, assim, tudo isso está dentro do algoritmo, né? Então, com isso, você consegue prever, puxa, eu vou, com isso que aconteceu, eu vou atrasar minha entrega num produto nos Estados Unidos, ou vou atrasar a entrega de peças para o Brasil. Então, com esse modelo, você consegue reagir. Agora, Ricardo, são mais de 30 anos de setor de tecnologia, você passando aí por gigantes, né? IBM, Dautec, Lenovo, onde você está atualmente. Como é que você define esse momento atual? Principalmente, evidentemente, a gente falando de inteligência artificial. Qual é o momento do setor de tecnologia hoje? Olha, olhando para trás, eu digo assim, eu vivi o começo do computador pessoal, a gente acaba entregando a idade aí. Eu vivi... Não, eu falei mais de 30 anos, vai. 30, 32, 35, vai. Eu vivi o início da internet, né? E vivi o início do smartphone. Sem dúvida, para mim, a internet foi um divisor de águas, né? A criação da internet. Logicamente, sem o PC não teria internet, mas foi o divisor de águas pelo que você vê hoje. Mudou a maneira como a gente compra, né? Basta ver o que você vê. Mudou o comportamento do mundo, né? Reeducou as pessoas, como é que você se relaciona através de redes sociais, como é que você se informa. Então, isso foi a grande transformação. Eu acho que a gente vai viver uma transformação tão significativa como aquela, talvez. Agora com a inteligência artificial. Nos próximos 10 anos. A gente tem noção do que vai vir? Você, como profissional imerso nesse setor, você tem noção do que a gente vai viver? Olha, mesmo projetando, eu vejo assim, um aumento enorme de produtividade, eu vejo grandes problemas de saúde da humanidade conseguindo ser resolvidos de uma maneira mais rápida, né? Pelos modelos, você olhar nesse livro, a combinação de computação quântica com biologia sintética e com inteligência artificial, eu acho que ele vai acelerar exponencialmente vários problemas que a gente vive hoje na humanidade. Você falou de saúde, eu falei com um executivo recentemente que falou exatamente isso que você acabou de falar. Se o mundo viver longe disso, né, uma pandemia novamente, que uma vacina vai ser ainda mais rápido do que a vacina aquilo ali. Por conta de inteligência artificial, por conta de dados. É isso mesmo, Ricardo? É isso mesmo. Você vai conseguir sintetizar proteínas de uma maneira muito mais rápida, sem precisar fazer tantos testes. Então, se você olhar como essa combinação, e é muito assim, combinação, como eu falei, biologia sintética, com sintetização de proteínas, com computação quântica, que está chegando, vai chegar, e a inteligência artificial é uma combinação poderosíssima nesse sentido, para o bem, né? Para o bem. Agora, você está falando, você, evidentemente, profissional aí de tecnologia, você está olhando só o outro lado aí, que são as coisas boas. Mas eu acho que o mundo
tá de olho na inteligência artificial. Eu até chamo aqui nos programas da Jovem Pan que inteligência artificial virou uma conversa de boteco, né? Todo mundo fala, todo mundo dá pitaco e todo mundo, de certa forma, Ricardo, se preocupa. Se preocupa por quê? Porque tem aquela velha discussão da perda de postos de trabalho. Porque você acabou de falar aí de produtividade, tem muita gente que acha que vai acabar muitas centenas de milhares de posições de trabalho. Qual que é a sua ideia disso? Vai ter muito desemprego? É difícil dizer, assim, pode ter no começo, pode, mas se você olhar para trás o que aconteceu quando se substituiu uma máquina de escrever com datilografia, são exemplos simples, né? Mas o que acabou acontecendo... Que são as transformações que acontecem na sociedade, no mundo. As fábricas, robôs, né? Eu trabalhei com automação e robótica, robô existe há mais de 45 anos. Agora que está começando talvez a ser mais utilizado, nós estamos usando robôs, mas com inteligência artificial, porque o custo caiu. Então tem uma adaptação, né? E se você começar a olhar hoje as profissões do futuro, a gente fala uma demanda enorme de profissionais, de técnicos de inteligência artificial que faltam, né? Faltam no Brasil e faltam no mundo. Eu estava lendo um artigo outro dia, operador de dados. Quando você fala operador de máquina, o chão de fábrica vai ser o chão de dados, né? Você vai ter operador de dados. Todos esses modelos que a gente chama de Large Language Models, que baseados para basear a inteligência artificial, eles precisam ser criados, educados. Você vai ter gente fazendo esse trabalho. Já tem gente no Brasil hoje trabalhando como segundo, terceiro emprego, fazendo isso online à noite. Pegando, ele recebe de uma empresa um set de dados e começa a trabalhar para fazer a purificação disso ou classificar. Isso só pode ser feito por humano hoje em dia. Então, vai ter uma outra categoria de emprego, se as pessoas vão ter que se readaptar, que a gente também não imagina como vai substituir outro tipo, né? Mas, enfim. Ricardo, volto a repetir aí, são mais de 30 anos no setor de tecnologia. Você dá para afirmar isso, né? Que você é um apaixonado aí por tecnologia, por computador. O que mais te fascina nesse setor? É a evolução constante, a inovação, né? Todo ano a gente tem novidades, aplicação, mas eu diria de novo para você, enquanto a gente no passado estava vendo, olha, é uma máquina com capacidade de processamento mais rápida, né? Aumentou a frequência, capacidade de memória, a tela melhorou a imagem, a resolução. Tudo isso a gente vinha acompanhando, mas o que eu estou achando fascinante é como a gente vai usar todo esse hardware agora para tudo isso que a gente está vendo, de você ter o assistente pessoal e essa inteligência trabalhando por você, com você, no dia a dia. Isso é fascinante. Fascinante. Dá para ver que você brilha o olho mesmo quando você fala disso, né? É meu gêmeo digital. Qual que foi a ideia mais extraordinária aí que você presenciou, você viveu, presenciou mesmo nos últimos tempos? Olha, são várias. A gente está trabalhando com algumas startups, a gente tem um fundo de investimento, né? A gente chama FIP, onde a gente aporta dinheiros, recursos e tem muitas ideias que vêm. Mas acho que a ideia, assim, do que eu tenho visto por aí é tudo que for relativo à IoT, Internet das Coisas, é onde eu tenho visto mais ideias criativas, né? Então, tudo que como você conseguir medir remotamente um aparelho, gerenciar esse aparelho remotamente, são ideias simples, mas muito produtivas nesse sentido. E como é que anda esse setor aí de startups? Porque aqui no Brasil, em 2020, 2021, a gente via startup recebendo aporte que você até via determinados negócios aí que você falava, nem vale tudo isso, porque eram muitas centenas de milhões ali sendo investidos. Aí tivemos uma quebra de um banco na Califórnia, né? Silicon Valley. Como é que hoje está esse setor de startups? Eu diria assim, que deu uma esfriada, vamos dizer assim, né? Mas pelo que eu vejo hoje, justamente voltando no tema de inteligência artificial, você vai ver muito mais startups aparecendo em função dessa nova tecnologia. Eu acho que qualquer startup hoje que você conversa com as pessoas, elas estão pensando em alguma coisa relativa à inteligência artificial. Você imaginava, quando criança, adolescente, que você estaria nessa posição, trabalhando com tecnologia? Você sempre foi apaixonado? Eu sempre fui apaixonado, mas é interessante, porque até por uma questão de família, meu pai foi engenheiro mecânico, foi também de multinacional,
Eu sempre gostei muito de engenharia mecânica, né? Eu falei, putz, eu gostava de carro, gostava de desmontar, gostava de montar, consertar coisas e tal. Mas eu lembro direitinho que quando estava para tomar decisão, eu falei, bom, vou fazer engenharia mecânica, vou mexer com autopeças, com carros. Eu lembro de ver uma revista americana falando do circuito integrado. Na época não era um dos primeiros, mas falava muito do futuro do que ia ser eletrônica. E aquilo mudou minha cabeça. É mesmo? Senão eu estaria aqui hoje falando de carro com você. como presidente de uma montadora, imagino. Talvez uma montadora. Mas assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, isso aqui é o futuro, é por aí que vai. Talvez eu goste mais disso, mas a gente não sempre tem que fazer o que gosta. Mas é engraçado, a sua trajetória sempre foi pautada em tecnologia, né? desenvolvimento. Sempre trabalhei em engenharia, produto, desenvolvimento. Você se considera um nerd? Não necessariamente. Não Porque tão nerd. Você sabe que nerd, em geral, no passado, geek, né? É muito identificado com tecnologia, né? Você não é aquele... Não, eu sou mais equilibrado. Você é equilibrado até porque você é um executivo, né? Se eu fosse muito nerd, eu não ia conseguir ser executivo. Mas tem executivo nerd, sim. Foi muito difícil essa transição do profissional que estava ali na área de tecnologia e virar presidente, gerir uma empresa do porte das empresas que você geriu? Eu acho que o caminho natural nas empresas de executivo é vir sempre pela área de vendas, né? Normalmente várias empresas que eu trabalhei, sempre as pessoas que lideraram as empresas, com raras exceções, vieram de toda uma carreira de vendas. Precisam ser bons vendedores? Precisa conhecer o mercado, ser bom vendedor e tal. Meu caso foi um pouco diferente. Eu já vinha muito da área técnica, fui presidente de uma empresa que vendia, mas vendia serviços, talvez não uma marca e um produto. Então foi minha primeira experiência. Mas assim, mesmo você sendo um gestor com mais um background mais técnico, quando você tem uma equipe muito boa, como eu tenho a felicidade de ter, você, na realidade, tem que ser um gestor de pessoas, né, e que conhecem muito bem o que fazem e tocar esse time. Então, não necessariamente você tem que ser o expert em vendas e conhecimento de marketing e marca, né? Então, por isso que eu vejo que a gente consegue navegar bem. Ô, Ricardo, vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados que passam por essa cadeira aqui no Show Business. Quem são as suas referências na vida, no mundo dos negócios? Bom, no mundo dos negócios, começar ao contrário, obviamente, o nosso CEO, né, o Yuanqing Yang, o YY, que a gente chama. Como é que é o nome dele? O Yuanqing Yang. Tudo bem. A gente chama não vou nem arriscar falar, viu? Não vou nem eu consigo. Tá? Pela história dele, né, ele ter praticamente entrado na empresa, fundado e transformado a empresa no que ela é hoje, né? Na China e pela estratégia dele de aquisição de uma multinacional, é um case, né? Assim, uma pessoa que você conversa com ele, uma pessoa com uma cabeça global, ou seja, apesar da cultura muito forte chinesa, ele pensa com uma cabeça global. E um exemplo de determinação, né? De como é que uma empresa dessas pode, de repente, tomar o mercado e ser líder, né? O Jeff Bezos da Amazon, por um motivo muito simples, né, que eu acho que é muito importante, é o foco no cliente, né? Se você conversar com muitas pessoas da Amazon, você já deve ter conversado. Sim. A primeira coisa que aparece é o cliente. Tudo começa no cliente e vai para trás, né? E é uma coisa que é uma cultura, né? É fácil falar, difícil de fazer. Então essa coisa do foco no cliente, tudo ao redor do cliente, eu acho que eu tenho muita admiração pelo que ele conseguiu fazer em função disso. Olhando para o Brasil, uma pessoa, até por causa que trabalhei no grupo, eu li a biografia dele, não tive a oportunidade de conviver, Olavo Setúbal, pelo que ele fez, né? Um banco que começou digital lá atrás, né? Se você olhar um pouco a história, né, do banco, ele foi um dos primeiros bancos a usar tecnologia, e por isso que foi criada a Itautec na época, 30 e poucos anos atrás, e um visionário, porque ao mesmo tempo que era um engenheiro que gostava muito da engenharia e criou empresas de tecnologia, ao mesmo tempo ele conseguiu criar um banquinho, que eu diria que é o Banco Itaú. Então eu tenho muita admiração por isso. Quero agradecer a sua presença aqui no estúdio, foi um grande prazer, um grande papo aí sobre muitos assuntos, mas o tema central, evidentemente, foi inteligência artificial. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.